Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente com uma questão atendendo a pedidos, beleza? Questão da UERJ 2012, segundo exame de qualificação. Uma questão que fala da metabolização da glicose, certo? Para a gente calcular a quantidade de energia liberada. Vamos comigo dar uma olhada nessa questão? Se liga só. Olha aqui, ó. Sai da frente para você conseguir ver o enunciado direitinho, tá? Pronto, já saí. Cada mol de glicose metabolizado no organismo humano gera o equivalente a 3.000 quilojoules de energia. Cada mol, tá? Gente, toda vez que eu falo de mol, esse mol está associado a uma quantidade de moléculas. Então, isso aqui está associado a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Beleza? Tá? Então, cada 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose metabolizado no organismo humano gera o equivalente a 3.000 kJ de energia. A atividade da célula nervosa em condições normais depende do fornecimento constante dessa fonte energética. Esse enunciado era comum às duas questões seguintes, tá? 26 e a 27. A gente vai fazer a 26, que é a de química. A equação química a seguir representa a obtenção da glicose a partir do glicogênio. Então, está aqui o glicogênio, isso é a representação clássica de um polímero, ou seja, tudo que está aqui dentro vai se repetir N vezes. Jeff, quanto é que vale esse N? Não sei. A gente vai fazer conta aí para calcular, se for o caso. Nesse caso é, tá? A gente vai fazer conta para calcular. Esse N é genérico. Se ele pode ser 1.000, 10.000, 100.000, 2.000, enfim, esse N varia de polímero para polímero. Tá bom? Aí ele fala o seguinte, considere uma molécula de glicogênio, não é um mol, tá? Não é um mol. Uma molécula de glicogênio. E a massa molar é 4,86 vezes 10 a sexta. Ou seja, a gente vai descobrir o valor desse N com base nessa relação. Jeff, como assim? Tudo que está aqui dentro não está repetido N vezes? O que está aqui dentro? Carbono, 6 vezes. Então, a massa de carbono é 12 vezes 6. Tá? Além disso, tem hidrogênio, 10 vezes. Massa do hidrogênio, quantidade de hidrogênios. Essas massas eu fui na tabela periódica buscar, tá bom? Oxigênio, 5 vezes. Então, eu tenho aqui 16, que é a massa de cada oxigênio. Opa, 16, que é a massa de cada oxigênio, vezes 5. Só que tudo isso vai estar repetido N vezes. E o total tem que dar 4,86 vezes 10 a sexta gramas. Vamos fazer essa conta rápida? 12 vezes 6, 72. 10 vezes 1, 10. 16 vezes 5, 80. Tudo isso aqui repetido N vezes tem que totalizar 4,86 vezes 10 a sexta. Beleza? Continuando. O que está aqui dentro, ó, soma 162 vezes N igual, vou dar uma mexida desse lado aqui, tá? Vou colocar 486 vezes 10 à quarta. Eu andei com a vírgula duas casinhas para a direita e para compensar, como eu aumentei de 4,86 para 486, eu diminuo 2 unidades no expoente. Sabe por quê? Porque esse valor é 3 vezes esse. Então, se você quiser simplificar, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Simplifica 162 com 486, aqui deu 1 e aqui deu 3. Então, nossa resposta para o N é 3 vezes 10 à quarta. Ou seja, esse N significa 30.000. Tudo que está ali dentro vai se repetir 30.000 vezes para dar origem ao glicogênio. Jeff, acabou a questão? Não, até porque não tem nem opção com 30.000. Tá? A pergunta é, a metabolização da glicose é originada da hidrólise dessa molécula. Essa molécula que tem o N igual a 30.000. Né? Então, quando esse glicogênio for metabolizado, esse N vem para cá. Ó. Tá vendo que esse N é o mesmo que veio para cá? Então, isso dá origem a 30.000 moléculas de glicose. Quando essa molécula do glicogênio for metabolizada, vai dar origem a 30.000 moléculas de glicose. Qual é a energia liberada por essas 30.000 moléculas de glicose? Jeff, mas como é que eu faço isso? A resposta está aqui em cima. Ó. Cada mol de glicose, quando metabolizado, 3.000 quilojoules. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó?
cada mol de glicose, ou seja, cada 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, 3.000 quilojoules de energia. Isso é o enunciado deu lá em cima, tá? Quantas moléculas de glicose são obtidas quando uma do glicogênio for metabolizado? N, não é esse Nzinho aqui? E a gente já não acabou de calcular esse N? 3 vezes essa quarta? Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a quarta moléculas. Isso aqui vai gerar para a gente X quilojoules, tá? Aí você vai fazer a continha aqui, ó, X sendo igual a 3 vezes 10 a quarta, vezes 3.000, tudo isso dividido por 6 vezes 10 a 23. Jeff, eu preciso memorizar o valor dessa constante de Avogadro? Precisa não, normalmente na prova da UERJ isso vem na tabela periódica como informação, tá? Abaixo da tabela tem algumas informações, como, por exemplo, se tiver uma questão de eletrólise, vai ter a constante de Faraday. Se tiver uma questão de gases, vai ter a constante dos gases. Se tiver uma questão envolvendo relações numéricas, vai ter o valor correspondente à constante de Avogadro, tá? Fazendo essa continha, a gente vai encontrar 1,5 vezes 10 a menos 16, opa, deixa eu apagar aqui, menos 16 quilojoules. Tá? E é só questão de fazer continha aqui. 3 aqui por 6, aí você vai colocar notação científica, enfim, vai dar isso aqui. Beleza? Gabarito letra A. Ok? Se você gostou, se você entendeu, se você curtiu, acompanha que a gente vai fazer mais e mais questões desse tipo aí. Legal? Muito obrigado pela atenção e paciência, um forte abraço e, como sempre, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.